Morte e valores pessoais. Vamos tomar um café? Semana passada foi uma semana que eu fui sobressaltada de muitas notícias de morte. Eu não acompanho redes sociais, eu não tenho tempo para isso, inclusive. Eu não vejo TV, né? Mas acaba que quando a gente entra aqui na internet, vai olhar alguma coisa, a gente é sobressaltada pelas informações. A informação aparece na nossa cara e a gente fica sabendo sem escolha, não é? Então, apareceram para mim algumas notícias de morte. Então, eu vi que faleceu o Oscar Schmidt no dia que o Tadeu Schmidt iria apresentar o Big Brother Brasil, e coisa de 2 dias depois falece o pai da Ana Paula Renault, que era uma das favoritas aí para poder ganhar o Big Brother, e ela estava aí também, eu acho que há 2, 3 dias da final. E o que foi aparecendo para mim, depois, né, eu acabei vendo que ambos fizeram a opção de seguir em frente, né? E compartilhar a dor deles com todo mundo e contar com a compreensão de todo mundo. Então o Tadeu, ele se posiciona de uma forma muito sensível, né, expondo a sua vulnerabilidade, contando com o acolhimento das pessoas, mas dizendo, né, dos valores que ele tinha em família, construídos com o irmão, que era uma referência para ele, de que, ai de você, se você não for trabalhar neste dia. E da mesma forma, parece que a família também da Ana Paula Renault coloca ali o último desejo do pai dela, que é de seguir em frente, mesmo ali ele falecendo, para ela não sair, para ela terminar aquilo que ela começou e seguir adiante naquilo que ela se propôs. Curiosamente, na mesma semana, apareceu para mim umas notícias de um rapaz que ele chama Lucas Borba, e ele é viúvo da Isabel Veloso. E a Isabel era uma moça que ela era influencer e passou toda a sua adolescência lutando contra o câncer. E depois eu fui olhar algumas coisas dela, e ela faleceu tem 3 meses, mas ela deixou uma mensagem de amor muito bonita, e ela foi muito perseguida enquanto ela estava nas redes sociais, com pessoas atacando ela, duvidando da doença dela, chamando ela de um oportunista, enfim. Mas ela deixou uma mensagem muito bonita. Ela tinha consciência de que ela não teria muito tempo de vida, mas mesmo assim ela quis realizar sonhos. Então ela se casou, ela teve filho, e o tempo que lhe restou foi vivido da melhor maneira possível. E aí ela faleceu há 3 meses, e o viúvo dela fala que ele já está se relacionando com outra pessoa. E o pessoal caiu matando em cima dele, dizendo que como é possível, tem tão pouco tempo, e já começaram a especular um monte de coisa, que ele já estava de olho nela antes mesmo da esposa falecer, tal, e a vida do rapaz virou um inferno. E aí eu fiquei refletindo muito nos valores que a gente tem. Eu nem vou entrar na questão do luto, porque o luto, ele dá um outro vídeo, mas o luto tem fases. O luto não começa depois que a pessoa falece, ele começa muitas vezes antes, ou tem gente que nega fazê-lo e adia, tem gente que leva muito tempo, tem gente que leva pouco tempo, as formas de expressão desse luto são diferentes. Tem gente que fica com raiva, tem gente que fica deprimido, tem gente que segue em frente, tem gente que entra em negação. Enfim, tem muitas possibilidades, eu nem vou entrar nesse mérito. O que me chamou a atenção são os valores que norteiam a nossa sociedade.
por que para o trabalho pode seguir em frente, mas para o amor não pode? Isso me chamou muito a atenção. E aqui vamos falar de uma leitura arquetípica, patriarcal. O arquétipo masculino do trabalho, ele é validado, ele é endossado. Então, para trabalhar, para poder seguir, honrar com os compromissos, para poder cumprir aquilo que se propôs, para ganhar dinheiro, a gente aceita. Mas para o arquétipo feminino, do amar, do seguir em frente da mesma maneira, mas nesse lugar mais da amorosidade, do afeto, a gente já não tem tanta tolerância, né? Então essa leitura, isso para mim foi uma questão muito forte, né? Foi muito escancarada essa manifestação social, mostrando, né, como que a gente maltrata mulheres, e a gente não maltrata só as mulheres, a gente maltrata o feminino de homens e de mulheres o tempo inteiro, em todo tipo de situação. E aí eu queria trazer mais um outro ponto, um outro aspecto, porque nessa mesma semana onde vieram todas essas mortes, eu também soube da morte de uma pessoa muito querida para mim. E a morte dessa pessoa querida, ela mexeu muito comigo, porque não só pela morte dele, mas ela significou para mim uma morte muito grande de muitas coisas, uma morte do que essa pessoa representava, a morte de um tempo, a morte de sonhos, a morte de esperanças, de um monte de contexto, e aquilo pesou para mim de tal forma, né, que eu resolvi querer viver este luto, e eu fiquei a semana inteira sem trabalhar. E como psicóloga clínica, e aqui é esse outro ponto que eu queria trazer, né? Aqui a proposta que eu tenho, e inclusive é uma proposta que eu tenho consciência que, até por causa dessa estrutura patriarcal arquetípica, é uma forma de trabalhar que ela é controversa, que é a seguinte: o meu trabalho, ele é muito valioso. Então, cada pessoa que está comigo, eu vejo que ela está trazendo para mim o que ela tem de mais precioso, que são as sensações dela, os sentimentos dela, as emoções, os medos, os amores, os temores, os sofrimentos. Isso para mim nada paga, nada paga. E eu me proponho a estar inteira na mesma medida, para poder tentar validar isso assim. Nossa, é um prêmio, eu tô ganhando um prêmio, então eu tenho que estar ali inteira para poder receber esse prêmio. E se eu não tenho condições de estar inteira, eu prefiro nem estar. Então, até a Ana Paula Renault, ela coloca também, ela cita a Xuxa, que também foi em algum programa, e depois eu assisti um trecho que a internet voltou com isso, né? Um programa onde ela estava ganhando uma festa, alguma homenagem, mas a mãe dela estava hospitalizada, e aí no final ela chora e pede desculpas por não estar inteira ali para as pessoas como ela gostaria, como ela achava que as pessoas mereciam. Ela agradece, então nesse trechinho ela agradece inúmeras vezes o carinho das pessoas, mas ela também pede muitas desculpas por não estar inteira. Nem sempre as pessoas vão poder, nós vamos poder nos darmos, e aí olha isso que eu vou dizer, isso dói no meu coração, nos darmos ao luxo de darmos para nós mesmos o espaço para o luto. Porque a vida cobra isso da gente, muito. Você não pode sofrer, você não pode, não dá tempo, você tem que trabalhar, porque a conta não espera, o boleto não espera.
né? Os cuidados, se você cuida de alguém ali, não tem mais ninguém, o cuidado não espera, senão aquela pessoa vai morrer. Mãe solo, né? Não tem tempo para sofrer nem para sentir dor, tem que seguir, né? E isso é digno de luto, isso é muito complicado e a gente não pode ficar julgando as pessoas para nenhum lado. Não dá para julgar a Ana Paula, não dá para julgar o Tadeu, não dá para julgar a Xuxa, não dá para julgar esse rapaz, o Lucas Borba, e também não dá para me julgar, né? Também não dá para julgar quem acha ruim essa minha forma de trabalhar. Eu tenho todo mês cólicas muito intensas, incapacitantes, e ela vem 1 ou 2 dias por mês. E quando essa cólica vem, eu não vou atender, porque se eu estiver ali atendendo com dor, né, a dor grita mais alto. Uma dor intensa, incapacitante, grita mais alto do que qualquer outra fala. E aí, se eu estiver ali com a pessoa e não tiver condições de escutá-la de verdade com o meu tudo, eu sinto que eu estou enganando, eu me sinto uma charlatã, uma fraude, eu não consigo fazer isso. E já atendi pessoas, mães, inclusive, ou outras pessoas que não gostam, falam assim, não, você tá com dor, você tem que ir assim mesmo, né? Eu tô pagando, tem que ir assim. Ok, tem muitos profissionais que vão corresponder a essa expectativa, que também não tô dizendo que é errado, é apenas diferente, né? Mas essa eu tenho, e as pessoas que vêm, escolhem trabalhar comigo e permanecem, né, é porque elas entendem e se identificam com essa proposta, que é uma proposta de entrega total e verdadeira, de transparência, de troca e não de performance, de um contato, de uma construção de um vínculo legítimo, profundo e honesto. Então, e desse respeito, desse enxergar o outro como sujeito e não como um objeto, né? Ainda que em alguns momentos, e aí isso também dá outro vídeo, nós nos coloquemos ali como uma função, de certa forma, até objetal, para poder receber as questões das pessoas e sustentar, segurar, dar continente para essas pessoas. Isso, a função não nos torna objetos, somos pessoas, e eu não tenho o menor medo de revelar esse sujeito que está aqui, de identificar em mim, de validar em mim e de apresentar para o mundo e de apresentar para as pessoas. Então, fica esse convite da gente poder rever, né, os nossos valores e da gente poder respeitar ao outro e principalmente respeitar a nós mesmos, porque os valores eles são sobretudo pessoais. Até a próxima.